Oi, olá, eu sou o Breno, e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre os assets do nosso jogo. Então vamos começar. Aqui na pasta Animations ficam as pastas dos inimigos, dos NPCs e também a pasta do painel. E aqui dentro da pasta Animation também fica os movimentos do player, né? Ele se movimentando para as direções e também a animação de morte dele. Embaixo a gente tem a pasta de plugins, que já é natural da Unity, já vem direto na Unity. E dentro dela tem a pasta de Bedricks, que ela basicamente contém o Colored Head, que é algo que também já é da Unity, e serve para poder mostrar essas linhas coloridas que é possível ver aqui no Phase e no Player Person. Embaixo tem a pasta Scenes. Na pasta Scenes estão basicamente salvas as imagens de batalhas, os menus, os planos de fundo e os botões que vão aparecer durante o jogo. E os Simple Scenes, que é basicamente o que a gente está vendo agora. Aqui tem a pasta Sound também. E a pasta Sound é onde ficam os sons do jogo, né? As músicas de campanha, música de batalha, os sons de bater nos inimigos, enfim. Tá aqui vão ficar aqui tudo na pasta Sound. Nos sprites ficam os personagens principais do jogo, né? Que são o player e os inimigos que vão aparecer durante a campanha. Na, Aqui na pasta Objects ficam os objetos, como dá para ver aqui, né? As gramas, as flores, as árvores. E abaixo tem a de partículas, que são basicamente as partículas de quando o player vai andando pelo mapa, vai soltando, como se fosse a terrinha, né? Que ele solta quando vai andando. E agora a gente chega nas pastas aqui de Tile 7, nas três pastas de Tile 7. Né? A primeira, basicamente, é para a construção do cenário, né? Que fica o chão, os caminhos, as cercas. E no segundo Tile 7 ficam mais as decorações do cenário, né? As pedras, as casas. E aqui no terceiro Tile 7 vão ficar os personagens secundários, que são basicamente os NPCs, né? Os personagens que vocês vão encontrar no decorrer da campanha e vai poder conversar, interagir e tal ali nas cidades. E também tem aqui a pasta Walls, que é basicamente os muros, né? E também o Text Mesh, que é basicamente onde ficam as fontes de letras que a gente vai utilizar dentro do jogo, né? Por exemplo, sei lá, Arial, Times New Roman, enfim. Seria basicamente isso. Boa tarde, meu nome é João Vitor e eu vou falar sobre a hierarquia do jogo e como que vai funcionar esse sistema. Para começar lá, o primeiro, main câmera, é a câmera do personagem, a câmera do jogo. É, caso ali a câmera está usando o Cine Machine, que faz a câmera seguir o boneco e para dar o movimento, aí ela ir seguindo o boneco e tal. Aí o menu manager são as configurações do menu do usuário, o play, o option, a opção de sair. A pasta player, que é a pasta do próprio boneco do jogo, é, onde fica armazenado as informações do boneco e tal, que meio que o controller do boneco. O LL, que é as configurações do NPC. NPCs são tipo meio que uns bonequinhos, não o personagem principal, mas meio que uns bonequinhos do próprio jogo, sem ser o principal, são bonecos secundários que ficam parados ali, sem interagir, conversa com ele e tal. O Slime One, que é o primeiro slimezinho, que é meio que uma geleia, onde o adversário, que é o adversário do player, e você tem que matar ele com a soma matemática e tal. O grid é as configurações do mapa, onde que fica meio que armazenado a, as imagens e tal, o que monta o mapa, essas coisas. Grama, árvore, cerca, essas coisas e tal. O Event System é para mudar o cenário. Quando o boneco for andar, ele troca o cenário.
O Music Sample é para configurar o som, para sair o som do jogo. O Canvas Life é a configuração da barra de dano e de morte, que é meio que a vida do boneco e o tanto que ele, tipo, que se ela atingir tanto o limite, o boneco morre. E é só isso. Boa tarde. Meu nome é Luiz Gustavo e eu vou falar dos complementares do nosso jogo. A gente usou 3 sites principais para pegar imagens e áudio do jogo, no geral. O primeiro foi o Slipstream, site para áudio gratuito. O segundo foi o Pixel Art, para a gente fazer a nossa própria modelagem de boneco. E o terceiro foi o Pinterest para pegar imagens. Oi Patrícia, meu nome é Gustavo Venturini e eu vim falar sobre a jogabilidade do nosso game. Assim que entramos no jogo, conseguimos ver o menu com a opção de jogar, opções e voltar e sair. Quando apertamos em opções, conseguimos diminuir e aumentar o volume e o mesmo para a sensibilidade. Voltamos para o menu principal, temos o botão de sair, que automaticamente sai do jogo, e o botão de pausa. Assim que entramos no jogo, apertamos em jogar, entramos no jogo, abre o nosso mundo, a musiquinha muda e basicamente os comandos são: o botão direito do mouse seria para diálogo com algum outro personagem, o NPC. O botão esquerdo do mouse seria para atacar. O shift seria para o bonequinho correr. E as setinhas para mudar de direção do boneco. Basicamente é isso. Muito obrigado. E eu encerro minha parte por aqui. Bom dia, meu nome é Luiz e eu sou do grupo de jogos de games de educação e do primeiro período da Unifeb. Então, primeiramente eu vou falar sobre... Bom, eu fui um dos responsáveis pela criação do jogo, né, o que mais fez parte das construções do jogo, e eu vou falar sobre o desenvolvimento do jogo e, é claro, além das programações, que eu vou falar sobre as programações, vou falar como está indo a nossa implementação. Primeiro, vou falar sobre a implementação. A implementação, eu já conversei com a escola e eles deixaram eu iniciar os testes, mas ainda não tiveram acesso à documentação. A documentação ainda está sendo revisada pela coordenadora para ela mandar para mim, ok? Agora eu vou explicar sobre os scripts, que seria a nossa programação. Eles chamam de scripts para... É como se fosse um método mais fácil, né, na Unity. Bom, primeiramente temos o nosso controlador som. Lembrando que todos esses scripts foram feitos no software chamado Visual Studio, ok? Bom, primeiro temos esses usings, que seriam como se fossem nossos includes em linguagem C. Basicamente esses 3 usings primeiros já vêm da Unity. E esse using engine UI é para liberar nossa função UI. O que é nossa função UI? É uma inteligência que detecta nossas imagens e nossos textos. Bom, primeiro eu criei uma classe pública e uma classe e um privado de bool. Primeiro eu vou explicar o que diferencia entre público e privado. Público seria se eu posso usar essa programação, esse método em outros métodos. Exemplo, eu tenho vamos supor, o controlador do player e eu quero pegar o método que eu estou usando no controlador do som e colocar no player. Então eu coloco o método dele como público, podendo eu chamar ele para o método do player. Se ele estiver privado, porque ele só pode funcionar no método do som e não pode funcionar no método do player. Esse serialize, ele é como se fosse um coisa de botão. Um botão, vamos dizer assim. Porque esses privates aqui são onde eu vou colocar minha imagem do botão, minha imagem do botão desligado e uma imagem do botão ligado. E lá em cima tem o audio source, que seria o fundo musical, ok? E
Para eu não ficar entrando toda hora no Visual Studio para ficar mudando, eu coloquei Serialize para mudar na própria hierarquia, como o Vitor já explicou, que é no Music Sample. Agora, o Public Void ligar e desligar som é praticamente nossa programação para fazer o botão de ligar e desligar funcionar, como o Gustavo já mostrou no vídeo anterior. É por isso que eu já deixei para fazer a minha parte por último, porque eu posso explicar, a prática já foi mostrada e eu posso explicar mais teórico. Agora vamos para o Detection Controller. O Detection Controller não é muito mistério, é as três usings que eu já falei. O Public Class, Public String, esse Tag Target Detection é para ele detectar a Tag Player. Depois ele vai pegar da lista dos colliders, que eu usei vários colliders, tá? Collider é basicamente o que faz o player ter aquela detecção. Eu não sei se você chegou a reparar, mas nos slimes, hora que o João Vitor mostrou o funcionamento dos slimes, apareceu um círculo em volta deles. Aqueles é o collider. É que quando o player chegar e der aquele collider, ele vai detectar o objeto e vai criar uma nova lista, que são daqueles que entraram no Collider. Aí depois ele vai entrar no Private Vault, que vai perceber que quando o jogador entrar, ou seja, on trigger, ou seja, quando o trigger estiver positivo, quando o jogador entrar, ele vai ativar o Collider de colisão, ou seja, o Game Object Target vai ser igual ao Target Detection. Basicamente, o que está dentro do Collider vai ser localizado pelo o inimigo. E embaixo, se o sair, né, que é o Agent, então esse objeto detectado vai ser removido do histórico do slime. Agora vamos para o menu principal. O menu principal ele é um pouquinho complicado, mas basicamente esse Scene Images é para ele liberar as configurações de cena e a biblioteca de cena, ok? Os serializes eu já expliquei, mas basicamente é para o nome do jogo, é aquele grandão lá que eu já mostrei, que é o Kingdom of Math Under the Moon, ok? Esse é o nome do jogo. Criei dois Game Objects, um para o painel do menu principal e um para o painel de opções, como o Gustavo já explicou. Que tem um painel para quando você entra no jogo e um painel para quando você aperta em opções. Agora tá aqui a função de jogar. Quando você aperta em jogar, ele vai iniciar a cena chamada Sample Scene. Como ele tem serialize, eu já coloquei ali na hierarquia. Depois, em abrir opções, a mesma coisa. Se ele clicar em menu principal, não vai ser ativado, ok? Quando ele clicar em voltar. Quando ele colocar o painel, ele apertar no painel, vai se tornar verdade, ou seja, o painel vai abrir. Mesma coisa no fechar opções, só que ao contrário. Agora no sair do jogo vai dar um debug e vai sair da aplicação, como está escrito aqui, Application Kit. Agora vamos nas partes mais complicadas, ok? Eu vou dar um resumo bem grande porque cada programação é mais de 100 linhas. Então vamos lá. Esse já expliquei, já falei como funciona o método. String é para nós falar um valor quebrado ou um valor ou mais de um valor, como que é o diálogo do personagem. Basicamente, quando a gente vai apertar, as aqui são as minhas variáveis, né, que eu te falei, que são essas públicas, que tem texto, image, sprite, por isso que eu já liberei o y aqui dentro. O bool seria uma função como se fosse um funcionamento. Esse boom, ele é como se fosse pra gente apertar, tipo assim, como se fosse um botão, vamos dizer assim, um botão dentro da hierarquia, mas não dentro do jogo. Quando a gente aperta, agora aqui, na linha 23, quando a gente aperta Start, vai começar a fala do personagem. Aí depois, esse Void Start, ele é como se a gente aperta o Start. Esse Void Update são como se fosse... Exemplo, se o jogo tivesse 60 FPS por segundo, isso vai rodar 60 FPS por segundo. Basicamente é isso.
Esse Fire 2 é o nosso botão direito do mouse, ok? Quando a gente apertar o botão direito, desculpa, o esquerdo do mouse, vai começar o diálogo. E ele vai achar o objeto player controller, ele vai zerar a velocidade do player controller e vai iniciar o diálogo. Senão, o diálogo vai ser pulado. Agora, o próximo diálogo, né, como mostra aqui, ele vai iniciar uma coroutine chamado mostre diálogo. E se não for, ele vai fechar o diálogo painel, vai iniciar o diálogo, vai zerar a posição do player, vai achar o player controller e vai restaurar as configurações originais, ou seja, o jogador volta a ter o movimento. Mas o que é aquela coroutine que eu falei, que é o Start Dialogue? O Start Dialogue aqui, que é o NPC chamado Eliel, ele vai conversar com o nosso player, vai se tornar verdade, né, a ação dele. E ele vai achar o player, vai zerar a velocidade dele, assim como eu já tinha falado antes. E a coroutine do Show Dialogue, a gente chama ela de Enumerator, vai colocar o diálogo text dentro desse aspas. Esse for it e esse audio return, eles já vêm, são uma propriedade do enumerator que já vem da Unity, e são como se fosse um método automático da Unity para a gente criar um diálogo, que ele literalmente vai somar os diálogos e vai mostrar depois de alguns segundos. É como se fosse um delay para a mensagem. Quando você chega, manda mensagem no WhatsApp, tem uma animaçãozinha dela chegando. É isso que ele faz. E esse onTrigger e esse edgeTrigger é a mesma coisa que eu expliquei do Slime, né? Porque o próprio NPC também tem uma área de detecção. Agora eu vou falar do Player Controller, que também vai ser bem mais resumido ainda, bem mais rápido, porque só o Player Controller tem quase 150 linhas. Então vamos continuar. Eu criei as variáveis para a animação dele, a velocidade dele, a velocidade inicial, a detecção, a vida e o dano, ok? Eu coloquei o ataque dele como falso por enquanto, depois eu coloquei a vida dele como 100, e coloquei a variável da vida corrente e coloquei as variáveis da corrida. Quando eu aperto Start, o Rigid Board 2D, que é o detector de player, ele vai ser ativado e vai ser ativada a animação do player. A velocidade dele vai ser normal, a vida dele vai continuar normal, tudo cheia. No Void Update eu coloquei para o movimento dele as configurações do movimento. Se ele andar para o eixo X, que é o eixo 1 e 0, né? Vai ser, exemplo 1 vai ser direita, 0 vai ser esquerda. Agora o Player Run, que é quando a gente aperta o botão do mouse, ele ataca, certo? Quando a gente para de apertar o botão de mouse, ele não vai atacar. É esse os voids. Esse player run aqui que nós estamos vendo dentro do zip. Player void store original speeds é para iniciar a velocidade dele. Quando a gente aperta esse original speeds é a velocidade original dele. E esse outro aqui embaixo seria o movimento dele. Se for fixed update seria um rigid dele, o movimento de posição. Porque para nós iniciarmos um movimento, nós precisamos que o player faça uma conta. O player não, o Visual Studio. O que ele vai fazer? Ele vai somar o rigid ele vai calcular onde é a direção dele, depois vai fazer vezes a velocidade, vezes o tempo. Ok? Agora esse void flip o if, que é a direção dele, vai ser x, que nem eu expliquei lá em cima. Esse flip é para ele literalmente virar. Exemplo, ele vai dar uma volta de 180 graus para a animação dele começar. Exemplo, ele está andando à direita e nós queremos andar para a esquerda agora. Então ele vai ser um flip, ele vai virar 180 graus e a animação vai acontecer como se fosse de trás para frente. Ou seja, a animação de direita vira de esquerda, facilitando o meu tempo e tudo isso ser mais prático e rápido. Agora o Player Run é quando a gente aperta a tecla Shift e ele corre. O Player Vault Set Helm é toda essa configuração aqui que eu estou mostrando, que se o player tomar um ataque, ele vai perder vida e vai iniciar a quarentena de Life Bar, que vai começar a regenerar com um tempo. E é basicamente isso, ok? Depois acontece todo um cálculo que já é prático da Unity, então não tem como explicar muito, porque eu tinha que só copiar e colar esse código, porque a Unity ela trabalha melhor com esse código aqui dentro.
Agora eu vou falar sobre o NPC. O NPC não, desculpa. O inimigo nosso, que seria o Slime. O Slime tem quase 50 linhas e eu coloquei a velocidade dele, a detecção e, é claro, né, a área de detecção dele. Porque tem a detecção da fala e a detecção da área, uma coisa que o NPC. Agora vamos para quando a gente começa no Start, né? Ele vai fazer a mesma coisa, vai buscar o Respawning do Slime, vai colocar o sprite do slime, o slime update tá para a direção do slime, que ele vai perseguir o nosso player, que infelizmente não deu tempo do Gustavo mostrar, mas eu vou mostrar isso agora. Não é que não deu tempo, eu falei para ele não precisar mostrar, porque como eu preciso falar sobre a animação do slime, que eu deixei por último por causa disso, eu já vou mostrar a área de detecção dele, ok? Que é basicamente isso, a detecção de área vai ser igual a zero, aí quando o player entrar, e o slime é para seguir ele, ok? E o slime tem uma certa velocidade e o player também, ok? Ambas são velocidades diferentes. Agora eu vou iniciar o jogo e vamos ver a velocidade dele. Como você pode ver, quando eu iniciar o jogo, em volta do slime vai ter essa área em amarelo ou essa cor, uma cor branca, ok? Aí vocês estão vendo. Quando eu passo perto do slime, o slime persegue eu, ele corre atrás de mim. E para escapar dele é só correr, né? Apertar o shift e correr. E quando o slime dele, que isso está sendo programado ainda, ele vai tocar no player e vai iniciar um diálogo. E nesse diálogo vai abrir uma outra cena que eu vou mostrar aqui para vocês, que ainda está em construção, ok? E quando essa cena for liberada, tiver terminado e tudo, vai acontecer o seguinte: a pergunta vai estar aqui no meio, vai ter o botão e a opção de responder, e se a pessoa responder certo, ela vai derrotar o inimigo. Se ela responder errado, ela vai tomar um dano, ok?